Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h02. O Viva Voz está no ar, trazendo as principais notícias com muita informação, análise, bastidores no Brasil, no mundo, na política e na economia. Boa noite, Carol. Oi, Vera. Boa noite para você de novo, para os ouvintes. Passado aí o primeiro turno das eleições, a gente segue em ritmo de campanha, mas a vida vai voltando ao normal, né? O Congresso voltando a trabalhar, até o X vai voltar. Até o X vai voltar, é muito bom. Exatamente, a gente volta a falar com Brasília também. Eu já estava com saudade do noticiário nacional e hoje ele foi bastante movimentado com essa volta do X, com a aprovação do Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos. A gente começa por aí, trazendo de volta. Quem voltou também foi o Igor Cardim, Carol Moran. Voltou para a CBN. Boa noite para você, Igor. É isso, Vera, tô de volta, cheio de notícias nesta terça-feira. Boa noite para você, para Carol, para os nossos ouvintes. O economista Gabriel Galípolo foi aprovado pelo plenário do Senado por 66 votos a favor e 5 contrários para assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025. Galípolo vai comandar o BC até 2028. Ele é o primeiro presidente do órgão a passar por sabatina e aprovação do Senado depois da lei de 2021, que deu autonomia para a entidade monetária. O homem de confiança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo, foi indicado pelo presidente Lula para assumir o cargo no lugar de Roberto Campos Neto, que deixa o posto em 31 de dezembro deste ano. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, durante a sabatina, Galípolo precisou explicar aos senadores a relação com o presidente da República. Lula faz críticas frequentes a Roberto Campos Neto, que permaneceu no cargo com a regra de autonomia aprovada no governo passado. Os senadores demonstraram um temor de que o novo presidente do BC possa ter sido indicado para seguir ordens do presidente ao invés de atuar de forma técnica. Galípolo disse que, nas conversas com Lula, o petista sempre afirmou que o Banco Central terá liberdade de atuação. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Ainda na sabatina, Galípolo disse que o compromisso e a autonomia do Banco Central servem para garantir que as metas de inflação serão cumpridas. O economista afirmou que as metas são definidas pelo poder democraticamente eleito e que cabe ao Banco Central perseguir e manter a Selic num patamar pelo tempo necessário que for preciso. Ele negou ainda qualquer tipo de briga ou polarização com Campos Neto. Galípolo, que é diretor de política monetária do BC, diz que já votou para subir, manter e reduzir a Selic e garantiu que Lula jamais pediu ou interferiu em seu voto. Eu adoraria poder me vangloriar, quer dizer assim, já tive a coragem, porque em 1 ano e meio eu já subi, cortei e mantive. Eu já completei a caderneta, já fiz as 3 opções possíveis que um diretor de política monetária pode fazer, né? Mas eu estaria me vangloriando falsamente ao dizer que eu tive coragem, porque a verdade é que eu nunca sofri nenhuma pressão, senador. A verdade é essa. Eu jamais sofri. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim sobre qualquer tipo de decisão. Vera, passando aqui a ficha técnica do Gabriel Galípolo, ele tem 42 anos, é formado em Economia pela PUC de São Paulo, por onde possui também mestrado. Ele ganhou destaque na campanha de Lula ao atuar na formação dos planos econômicos do terceiro mandato do petista. No ano passado, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, braço direito de Haddad, e depois indicado pelo governo para a diretoria do Banco Central. Vera e Carol.
Então é isso. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Aprovação relâmpago na CAI e depois no plenário do Senado. Total de 66 votos, ou seja, um passeio, né? Não teve dificuldade nenhuma. E agora enfrentar aí essa turbulência, porque estão previstas ainda algumas altas antes da troca da guarda no BC. A gente vai falar mais disso com a Renata Agostini depois, Carol. E acho que o Galípolo consegue fazer um discurso ali atendendo aos dois lados, né? Ele fala que nunca sofreu interferência, que tem independência, mas também faz o discurso que o mercado quer ouvir, né? Dizendo que vai atuar no combate à inflação. Acho que ele foi bem habilidoso nessa sabatina, né, Vera? O jeito dele é esse mesmo. Ele tem um bom trânsito com os senadores, construiu isso desde a discussão primeiro da PEC da transição, depois do arcabouço fiscal, no trato da reforma tributária ele chegou a atuar também. Então, já tinha construído isso quando estava no Ministério da Fazenda, reativou essa rede de contatos agora, depois de indicado pelo Lula. Teve esse tempo entre a indicação, a Sabatina e a Sabatina para reativar esses contatos e para fazer ali um corpo a corpo que deu a ele essa votação bastante tranquila no plenário ali, em votação secreta. Essas votações para indicações são sempre secretas. A gente continua falando sobre o tema correlato, porque, coincidência ou não, justamente hoje, o dia que estava prevista a sabatina, o presidente Lula voltou a falar da questão dos juros. Fazia tempo que ele não dava declarações a esse respeito, mas falou, e ali não foi pressão. Ele apenas disse que espera, que lamenta que os juros estejam altos e que tem esperança de que eles baixem logo. Quem traz o tom e o que o presidente falou exatamente para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite para você, Ana. Boa noite para você, Vera, Carol e aos ouvintes. É isso mesmo. No mesmo horário em que Gabriel Galípolo era sabatinado no Senado, o presidente Lula disse que a taxa de juros no país ainda é muito alta, mas há de ceder. Ele falava a uma plateia de empresários e produtores durante um evento em Brasília. No Senado, Galípolo afirmou que Lula lhe deu liberdade para tomar decisões à frente do Banco Central. Lula exaltou a economia e o trabalho do ministro Fernando Haddad e disse que pouquíssimos países têm estabilidade como o Brasil e nem vão crescer acima dos 3% como prevê a equipe econômica. Lula disse que não é sorte, é resultado de trabalho e de diálogo com o Congresso Nacional. E eu estou muito feliz, porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder. Nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Eu tenho dito para os meus ministros, agora é época da colheita. Nenhum ministro pode inventar mais nada. Chega! A declaração de Lula ocorre durante o evento em que sancionou a Lei do Combustível do Futuro. O projeto estimula a produção de combustíveis sustentáveis, como diesel verde, produzido a partir da cana-de-açúcar, do etanol e de biomassas, por exemplo. Além disso, Vera, o texto aumenta o percentual de etanol na gasolina, que agora deve ser de 27%, podendo chegar a 35%. Hoje, a gasolina tem um mínimo de 18% de etanol e chega no máximo a 27,5%. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. O presidente está reciclando já as palavras de ordem e voltou a falar isso, que ninguém pode inventar mais nada, que é hora da colheita. Mas veja, desde que ele falou isso ainda no primeiro semestre, até aqui não se colheu praticamente nada. O governo enfileirou alguns problemas nesse período, a começar pela questão das queimadas, dos incêndios, da seca que tomou aí quase todo o território nacional. Agora tem esse pepino das bets para resolver. Tem toda a questão do contingenciamento de recursos do orçamento. Teve a discussão pelo Supremo Tribunal Federal da necessidade de disciplinar as emendas parlamentares, e isso ficou muito óbvio agora nas eleições. Então foi um governo correndo atrás de problemas, tentando resolver essas questões que travam um pouco a sua própria dinâmica, as voltas com questões internacionais que também acabaram por desgastá-lo, como a Venezuela, e essas questões relativas à guerra, e colheita mesmo, no sentido ali
de questões que davam visibilidade para o presidente e que reforçassem a ideia de um governo de entregas, não teve muito esse ano. Teve mais o ano passado do que nesse ano, a despeito do fato de que a economia vai bem. Provavelmente vai crescer acima de 3%, mas isso não tem... o governo não tem conseguido capitalizar esse crescimento da economia a seu favor, Carol. A dinâmica eleitoral mudou muito, né, Vera? Aquela frase do economia estúpido já não é mais bem assim. A gente tem visto isso nas últimas eleições e é um governo que vai chegando à sua metade, né, metade do caminho. A gente sabe que passada a eleição municipal, imediatamente já se começa a falar sobre as próximas eleições, que serão as eleições presidenciais e que serão eleições duras para o governo, né? A gente viu o que aconteceu aí nessa eleição municipal, que não necessariamente se repete numa majoritária ali, mas deve pautar, por exemplo, a composição do Congresso, eleição para a Câmara dos Deputados, o Senado. A gente sabe que Bolsonaro está na missão de ter uma bancada forte no Senado. Então, passada a eleição municipal, a gente já começa a falar de eleição presidencial. É claro que o Lula tem pressa em mostrar resultado, né? Tá de olho em 26 já. Exato. O governo procurou fazer um balanço para lá de otimista das urnas em relação ao que elas mostram sobre a aprovação ou não do governo. O ministro Alexandre Padilha, que já vinha nessa toada nas conversas com a gente antes, vocalizou essa ideia de o time do Lula foi muito bem sucedido, mas a gente sabe que tem ali vários níveis em que esses candidatos que foram bem sucedidos podem ser colocados no time do Lula. São muito mais time deles próprios e usaram mais as questões locais para se reeleger com folga do que exatamente empunhar a bandeira do governo Lula. Isso é o caso, por exemplo, do Eduardo Paes aí no Rio, que depois fez, sim, um reconhecimento grande ao Lula, e do João Campos, que sim, é da base do Lula, teve o PT na sua chapa depois de muito tempo de um racha entre o PSB e o PT em Pernambuco, mas que tem uma ideia própria de caminho, aspirações próprias, e é visto pelo PSB como uma possibilidade de um projeto ali por uma via alternativa ao PT. Então, tudo isso ainda vai ter de ser mais bem equacionado sobre até que ponto essas pessoas são efetivamente do time do Lula. Bom, Carol, a gente já estava por aqui na rádio, você já estava no ar, quando veio a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, depois do pagamento da multa, enfim, tinha autorizado a volta do X ao Brasil. Isso passou também por um aval da Procuradoria-Geral da República e agora temos essa notícia aí, todo mundo acho que está dando refresh aí para ver se voltou. Já voltou aí para você? Não, para mim não. Eu tentei aqui no computador, não abriu, celular também não está rolando ainda não, Vera. Então vamos ver com a Isa Staciarini para quando é essa volta. Boa noite para você, Isa. Todo mundo afoito ali, ansioso para voltar a navegar no X, menos eu que não estou mais por lá. Pois é, Vera, e olha, eu tenho uma notícia que pode não ser tão animadora, que é o seguinte, embora o ministro, como você muito bem colocou, tenha determinado esse retorno imediato, essa volta não acontece de forma tão rápida. Por quê? Porque a Anatel precisa notificar as operadoras de telefonia móvel. Foi assim também que aconteceu quando o X foi bloqueado. Eu me lembro bem porque eu também estava nessa cobertura. Foi uma decisão tomada no dia 30 de agosto, se não me engano, numa sexta-feira, e o X só saiu do ar já na madrugada do sábado, mais de meia-noite, quando o relógio já marcava ali quase 1h da manhã, porque eu também fiquei acompanhando e monitorando com o F5, como a Carol comentou que está fazendo. Então, isso demora mesmo. Agora, o que o Moraes fez foi determinar esse retorno logo, imediato, em todo o país. Inclusive, mandou a Anatel tomar as providências para esse retorno e a Anatel vai ter que comunicar as providências tomadas ao STF nesse prazo de 24 horas, como a notificação das operadoras de telefonia móvel, como Oi, TIM, Vivo, Claro, etc.
A Anatel ainda não se manifestou, nem mesmo se já recebeu essa notificação do Supremo Tribunal Federal. Fato é que essa decisão do ministro foi tomada depois que a plataforma pagou, enfim, os 28 milhões e 600 mil reais em multa. Lembrando que o X foi bloqueado em todo o país nessa data que eu comentei anteriormente, dia 30 de agosto, depois que a plataforma descumpriu uma série de medidas judiciais, como a própria recusa em pagar as multas impostas e a falta de indicação de um representante legal no país. Agora, depois que a plataforma foi bloqueada, aí a empresa do bilionário Elon Musk recuou de tudo. Cumpriu a ordem judicial do pagamento das multas e também indicou a advogada Raquel de Oliveira Villanova como a mais nova representante da rede social aqui no Brasil. Essa decisão de Moraes foi tomada há pouco, no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou também pelo desbloqueio da plataforma na resposta dada ao Supremo. A PGR considerou que não via mais motivos que impedissem o retorno das atividades do X, porque esses motivos da suspensão não faziam mais sentido. Lembrando que uma das últimas fases, da conclusão desse imbróglio todo foi ontem, isso porque na sexta-feira o X informou ao Supremo ter pago integralmente o valor das multas, mas em vez de depositar esse valor na conta da União no Banco do Brasil, a plataforma fez o depósito na Caixa Econômica. Moraes então mandou que a Caixa transferisse todo esse montante para o Banco do Brasil, o que foi cumprido ontem. Hoje teve a posição do Procurador-Geral da República e hoje também essa decisão do ministro, essa exigência para o retorno imediato do X em todo o país. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, depois de 40 dias fora do ar, o X volta a funcionar no Brasil bem no meio do segundo turno, da campanha ao segundo turno. Deve coincidir com a volta também do horário eleitoral, que está para acontecer. E isso certamente vai movimentar as campanhas, Carol. Eu fico pensando como teria sido o primeiro turno aqui em São Paulo, que já foi super tumultuado e que já teve o uso das redes sociais como um dos principais impulsionadores da candidatura, por exemplo, do Pablo Marçal, se o X estivesse a pleno vapor, com toda a sua capacidade ali de gerar debates acalorados, discursos de ódio, etc., certamente teria tido um impacto. Imagina o X no comentário, por exemplo, do dia da cadeirada ou no dia do soco do assessor do Pablo Marçal no marqueteiro do Ricardo Nunes. Teria explodido ali de comentários. A gente sabe que é nesses momentos em que essa plataforma ganha ali o seu corpo e realmente vira um grande fórum de debates. Então, eu acho que fez diferença não ter o X no primeiro turno. É uma grande caixa de ressonância, né, Vera? Agora, acho que esse processo todo foi bem pedagógico, assim, nessa capitulação do Elon Musk, porque no primeiro momento ele disse que não queria saber, que não ia ter representante, que ia sair mesmo e tal. E agora o jogo virou, né? Ele pagou a multa, nomeou representante no Brasil, entendeu que não dava para ficar sem operar aqui. Acho que é o sexto mercado do X no mundo, perdeu mais de 20 milhões de usuários. Então, acho que foi uma sinalização importante nessa discussão do limite da atuação das redes sociais no Brasil, né? Que não é bagunça. Não é bagunça. O Alexandre de Moraes conseguiu o aval dos demais ministros do Supremo, teve todo o apoio ali por parte dos seus pares, num momento em que era bem questionado, mas, enfim, agora a gente vai ter que ver como é que fica. Antes do break, Carol, a gente volta a acionar Brasília com a Samantha Klein, porque, na verdade, com o Igor Cardim, porque tem novidades sobre aquela discussão sobre anistia para condenados do 8 de janeiro. Vamos com as bets. Tem também, a CCJ não conseguiu votar a questão dos condenados do 8 de janeiro, adiou de novo, mas tem novidades sobre bets. Diga lá, Igor Cardim.
É isso, Vera. Terça-feira movimentada aqui em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a abertura de uma CPI para investigar jogos de azar na internet. O pedido é de autoria da senadora Soraya Tronic e conta com a assinatura de 31 senadores. A leitura no plenário da Casa, feita nesta terça-feira, foi o segundo passo aí para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Para avançar, os partidos devem agora indicar os 11 membros titulares e 7 suplentes que devem compor a comissão. O pedido trata da investigação da atividade de plataformas de apostas ilegais online no Brasil. As bets irregulares estão na mira dos parlamentares e também do governo após a divulgação daquele levantamento do Banco Central que mostrou que o gasto médio dos brasileiros com apostas neste ano girou em torno de 20 bilhões de reais por mês. Somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com jogos e apostas online, o que deve ser analisado também por esta CPI, caso ela seja instalada de vez no Senado. Vera e Carol. Obrigada, Igor. E para a gente completar o giro do dia em que Brasília voltou a funcionar, Samantha Klein já está com a gente na ponta da linha para também registrar rapidamente o que aconteceu com a discussão na CCJ da Câmara a respeito da anistia para o 8 de janeiro. Samantha, boa noite. Boa noite, Vera e Carol. O que aconteceu é que o governo se engajou novamente para barrar o avanço do projeto de anistia aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro e a votação do parecer favorável a essa matéria foi novamente adiada na CCJ da Câmara. O relator Rodrigo Valadares chegou a ler o parecer favorável à anistia, mas os governistas ganharam tempo, protocolaram requerimentos de retirada de pauta ou ainda de colocação de textos fora da pauta, chamado extra-pauta, acabaram não obtendo, então, a votação de outras matérias para barrar. Com isso, o que vai acontecer? A presidente da CCJ, Caroline Detoni, já deverá pautar essa matéria novamente na próxima terça-feira e a base governista vai seguir tentando obstruir esta matéria. O que deverá ser a principal estratégia para a semana que vem? Deve ser a troca de integrantes da CCJ por parte de parlamentares que são de partidos da base, mas que são resistentes em votar contra o PL da anistia a quem participou desses atos antidemocráticos aqui em Brasília. Entre esses partidos que estão aí na mira do líder do governo, José Guimarães, deverão estar ali o União Brasil e o PSD, mas vai ser uma semana aí de conversações para tentar barrar a votação. Com a atual configuração, a oposição tem maioria para aprovar esse projeto na CCJ e enviar para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas o governo está tentando aí justamente impedir o avanço dessa matéria. Com vocês. Muito obrigada, Samantha. Então, resumindo, hoje o Senado aprovou a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Senado. O X voltou a funcionar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a criação de uma CPI para tratar das bets. E na Câmara, a bancada bolsonarista não conseguiu avançar na CCJ com o projeto ali de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Voltou o Congresso. A gente vai para o nosso break. Depois, Repórter CBN e volta com a Renata Agostini comentando a aprovação de Gabriel Galípolo. CBN Eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz e agora sim, falando da eleição que está a todo vapor no seu segundo turno. Em São Paulo não teve nenhuma pausa, não teve descanso. Os candidatos já estão aí em busca de apoios para o segundo turno, revendo suas estratégias. E a gente vai conversar com a Gabriela Rangel, que tem com a Malumões, que vai trazer para a gente a divergência das campanhas sobre os debates. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Exatamente, eles estão divergindo sobre o número de debates no segundo turno. E tanto o candidato do MDB, Ricardo Nunes, o atual prefeito que tenta a reeleição, como o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, eles estão se atacando, aproveitando essa diferença de propostas de debate. Um ataca o outro.
Isso porque, inicialmente, estão previstos 12 confrontos nos próximos 18 dias. Mas Nunes defende reduzir esse número para apenas 3. A campanha do MDB afirmou hoje, por nota, que nunca houve mais do que 3 debates em um segundo turno pela Prefeitura de São Paulo. Nunes destacou uma declaração de Boulos de 2020, quando o adversário do PSOL disputou a prefeitura pela primeira vez. E naquele ano, Boulos foi contra mais de 3 debates no segundo turno. O candidato à reeleição ainda alfinetou o rival, apontando que Boulos já mudou a opinião sobre a Venezuela, a legalização de drogas e a desmilitarização das polícias, e de se esperar, o atual prefeito de se esperar que Boulos não mude a opinião também sobre os debates. Após a nota de Nunes, o candidato do PSOL também divulgou um comunicado rebatendo o adversário. Boulos destacou que as eleições de 2020 ocorreram durante a pandemia, com restrições à aglomeração de pessoas, e também apontou que o intervalo entre o primeiro e o segundo turno em 2020 foi de 14 dias, enquanto nesse ano há 20 dias. Hoje, Nunes afirmou que 8 dos 12 organizadores de debate sinalizaram que podem se juntar com outros veículos de imprensa para reduzir o número de eventos. Lembrando que por trás desses comunicados, dessas notas da imprensa, há também a questão de estratégias. O candidato do PSOL aliados avaliam que o Boulos vai melhor nos debates do que o candidato à reeleição, Ricardo Nunes. A equipe de Nunes também fica um pouco preocupada, já que ele teve alguns desempenhos um pouco aquém do que esperado, então há essa preocupação. Agora, Vera, sobre um outro assunto, hoje Boulos realizou a primeira caminhada de rua. Ele foi na região do Jardim Ângela, onde ele ganhou no primeiro turno, e também fez acenos ao Grajaú, um bairro que Ricardo Nunes liderou aos votos. E em fala à imprensa, Boulos voltou a fazer acenos a Tabata Amaral, candidata do PSB, que registrou quase 10% dos votos válidos. Ele afirmou que vai aderir 3 das propostas dela, tentando conseguir também o apoio do PSB, já que Tabata é quem é a presidente municipal do partido aqui na cidade. Muito grato por receber o apoio da Tabata Amaral, um apoio sem condições. A nossa campanha decidiu incorporar 3 propostas que a Tabata levou na campanha dela. A primeira dessas propostas, o jovem empreendedor, que vai dar crédito para você que quer empreender. A segunda proposta é o Rampa, que vai dar todo o suporte para mães de crianças autistas e crianças com deficiência. E a terceira é o Polo Tecnológico na Zona Leste. Boulos ainda tenta negociar com Tabata Amaral esse apoio do PSB, já que ela é dirigente municipal, presidente municipal do partido. O PSB nacional já faz acenos de que vão sim apoiar o candidato Guilherme Boulos, e inclusive Boulos destacou e agradeceu o apoio que ele disse ter recebido do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem ele disse esperar estar nos próximos dias em atos conjuntos. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Essa questão dos debates é o que mais tem pegado aqui, Carol, porque o Boulos está num afã de fazer todos os encontros possíveis, inclusive confirmou já a presença no debate do Globo, da CBN e do Valor, previsto para quinta-feira, às 8 da manhã. O Ricardo Nunes ainda não confirmou, caso ele não compareça, a gente vai realizar uma entrevista com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Mas a gente vê aí alguém que sabe que larga atrás, segundo as pesquisas, que precisa dos debates para tentar mostrar que tem mais propostas, mostrar as contradições do governo do prefeito, e o outro se fia nas pesquisas para adotar uma atitude de maior retranca, querendo pools para poucos eventos, poucos encontros. Então essa vai ser uma tônica aqui no segundo turno em São Paulo. Quem está em vantagem não quer fazer marola, né, Vera? O Boulos vai tentar aproveitar essas oportunidades para fustigar o Nunes, até porque ele sabe que vai bem nos debates.
E a gente espera que sejam debates com nível melhor, né? Porque o que se viu no primeiro turno, primeiro, uma overdose de debate, tinha aquele meme, tô com medo de abrir minha geladeira e ter um debate da eleição de São Paulo, porque era tudo de um debate, cadeirada e soco no olho. Vamos ver se agora a coisa melhora um pouco, né? Realmente em poucos dias fazer 12 debates é totalmente inviável, é um número irreal. Mas daí também usar isso como uma desculpa para não fazer nenhum debate é ruim, justamente pelo fato de que os do primeiro turno foram muito tumultuados e pouco se discutiu efetivamente de propostas. Agora sim está na linha com a gente a Gabriela Rangel, que vai trazer o lado de lá da campanha do Ricardo Nunes e a sua estratégia para tentar angariar votos dos eleitores do Pablo Marçal sem precisar fazer acenos ao próprio Marçal. Boa noite, Gabi. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Ontem o prefeito Ricardo Nunes já tinha dito que não dividiria palanque com Pablo Marçal e que buscaria aí os votos dos eleitores do candidato derrotado no primeiro turno. Nessa tarde, o candidato à reeleição prometeu abraçar a pauta do empreendedorismo e até elogiou o adversário com quem teve diversos embates no último mês. Eu faço esse reconhecimento de que ele trouxe esse debate. Eu vou corrigir e vou ampliar o que eu já estou fazendo na parte de empreendedorismo com relação à questão de ampliar o nosso programa do CEDESP, de ampliar o meu trampo, que a gente já tem 20 mil vagas, do trabalho da Fundação Paulistana e colocar essa questão do empreendedorismo. Até agradeço, né? Porque realmente tem coisas que você não enxerga. Então, aquele que se identificou com o Pablo Marçal, porque viu nele uma pessoa que falava da questão do empreendedorismo, eu estou assumindo que eu estou fazendo, mas preciso fazer mais e vou fazer. Hoje, Pablo Marçal chamou a imprensa para uma coletiva nessa noite, em que ele promete falar sobre o apoio no segundo turno. Então, vamos aguardar, né, para saber se esse apoio será para Ricardo Nunes mesmo ou não. Nessa tarde, o prefeito e candidato à reeleição pelo MDB também fez uma caminhada pelo comércio no Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Ele pediu que a discussão neste segundo turno focasse nas questões da cidade. E em tom de desabafo, ao ser questionado se o apoio do ex-presidente Bolsonaro não poderia afastar eleitores de centro-esquerda, ele respondeu à imprensa. Quem vai governar a cidade a partir do dia 1 de janeiro serei eu e o Melo, né? Eu acho que vocês estão falando muito de Bolsonaro, de Lula, que isso aí, na verdade, é secundário. O primário que a gente tem que ter como mais importante é a discussão da cidade. Eu não aguento mais responder sobre esse assunto para falar muito sinceramente para vocês. É não nacionalizar a campanha? Essa é a meta? Quem vai governar a cidade é o prefeito que foi eleito no dia 27, que vai ficar nos 365 dias no ano, né? Nesse momento, o prefeito e candidato Ricardo Nunes, ele participa de um evento de campanha, ele participa de um encontro com os vereadores que foram eleitos da coligação, formada por 12 partidos, no comitê da campanha dele. E a toada, que o tom desse discurso para esses vereadores é pedindo para que eles mantenham as estruturas de campanha nesse segundo turno, trabalhando em prol da reeleição dele. Milton Leite, que é o presidente da Câmara aqui de São Paulo, também falou no microfone. Milton Leite, que não se candidatou, então não será vereador no próximo ano, mas hoje ocupa esse espaço importante, né, como presidente da Câmara. Disse que é para esses vereadores da coligação manterem o exército ativo para convencer indecisos e também ausentes do primeiro turno. Vera. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Esse desabafo é maravilhoso, né? Eu não aguento mais responder sobre esse assunto. Mas é um assunto, né? Claro. Tem como não perguntar sobre isso, mas tá claro que o Nunes não tá querendo botar azeitona na empada do Bolsonaro, não, né? Não parece que o jogo virou um pouco. Pois é. Agora no segundo turno vai querer entrar aqui na minha canoa, não é bem assim, não. Um aspecto que tá bem divertido também de acompanhar desse tema, Carol, é a questão ali da discussão, né, de quem foi ali pouco fiel a quem. E o Silas Malafaia hoje deu uma entrevista para Mônica Bergamo na Folha, descendo a lenha no Bolsonaro, dizendo que líder é esse, que porcaria de líder é esse, que não lidera e que fica em cima do muro. E a família Bolsonaro está sofrendo um ataque também de hate dos eleitores do Pablo Marçal. A cada post dos Bolsonaros aparecem lá os faz o M e falando que vão se vingar, que agora vão
não vão mais votar no Nunes. Eu acho que é tudo bravata, a maioria dessas pessoas nem é eleitor em São Paulo, mas eles fazem aquela onda, aliás, uma onda que os bolsonaristas primeiro criaram, né, contra jornalistas, contra adversários, etc., e da qual agora estão sendo vítimas, essa onda de você ficar despejando comentários em série ali, batendo e cobrando e ameaçando. Então, isso daí é um pouco engraçado de ver, mas é isso, o Bolsonaro colhendo o que ele plantou com a atitude dele no primeiro turno de ficar meio em cima do muro na eleição aqui em São Paulo. Meio totalmente, né? O Malafaia até fala no vídeo, no dia da eleição, e perguntam para ele, e aí, segundo turno? O Marçal é inteligente. Que ele fala assim, o Bolsonaro foi o grande boca de urna do Pablo Marçal. Agora, o próprio Malafaia esbraveja, mas fala, apoia o Bolsonaro, né? Exato. Assim, o alcance é limitado, né? É limitado, é só aquele desabafo mesmo. Hoje é o dia do desabafo. A gente vai para mais um intervalo e volta já com a Renata Agostini, que hoje teve um compromisso e vai ficar mais para o final do Viva Voz. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Brasília voltou a funcionar, hein? Tava meio paradona, mas hoje voltou com tudo. O gigante acordou, diriam os antigos. Já, boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Sim, muita atividade, CPI que vai ter, novo presidente do BC. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu queria te ouvir justamente sobre isso, sobre a aprovação tranquila ali na maciota do Gabriel Galípolo, tanto na CAI quanto no plenário. Já era esperado, mas o que isso aponta aí para esses 2 meses, 3 meses em que ele e o Roberto Campos Neto vão ficar coabitando ali no prédio do BC? Não que alguém esperasse que estivesse em risco a indicação feita pelo presidente Lula e que, eventualmente, Gabriel Galípolo não pudesse ser confirmado. Mas esse clima amistoso, vindo inclusive de expoentes da direita, surpreendeu, no mínimo chamou a atenção de alguns, porque teve afago ali, né? Elogios ao currículo, elogios de Damares, do Celso Portinho do PL. Então, teve ali alguns acenos por parte desses nomes do bolsonarismo e da direita que transformaram essa confirmação no Galípolo nessa espécie de não diria uma celebração do consenso, né? Mas deram um ar de passeio para a aprovação dele no Senado. Eu fui até rememorar como foram as últimas indicações para ver como é que estava. Foi bem em linha com o que aconteceu com Campos Neto. Vamos fazer justiça aqui. Também teve uma aprovação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, né, por onde começa esse trâmite no Senado de aprovação do nome do presidente, do indicado à presidência do BC. No caso de Campos Neto também foi uma aprovação unânime, da mesma forma que foi de Galípolo. E no plenário foi muito semelhante. Teve um número diferente, o quórum estava diferente, mas a gente teve um número muito próximo de votos contrários, os dois, na verdade, eles diferem do que aconteceu do indicado anterior, que foi Ilan Goldfein, que, de novo, gente, também não teve ali nenhum risco, mas ele acabou tendo um número de votos contrários um pouco maior. O que isso nos traz e por que eu fui dar essa checada? Porque a gente não tem um histórico de complicação mesmo desse tipo de indicação. Então, ainda que os senadores possam dizer, não, nós vamos inquirir e pressioná-lo, ninguém está ali muito disposto a criar um problema nesse sentido. E aí tem um aspecto adicional no caso de Gabriel Galípolo, porque como ele já tinha passado por uma sabatina não faz muito tempo para sua indicação como o diretor de política monetária, ele já tinha feito o Benjamão, que parte agora ele refez, ele já tinha conhecido boa parte desses senadores, ele já estava muito bem preparado para passar, inclusive, pela sabatina. Então, foi ali
um ambiente bem tranquilo. E aí o que a gente tem daqui para frente, né? O Gabriel Galípolo vai ser um dos mais jovens presidentes do Banco Central, né? Desde Armínio Fraga não tínhamos alguém tão jovem, mas ele chega com um respaldo, apesar de ser, né, jovem, de ter esse retrospecto, ele chega com um respaldo muito grande de Lula, porque nesse tempo um tempo curto que ele esteve ali no Ministério da Fazenda, mas ele conseguiu ganhar essa confiança de Lula, um convívio que remete à campanha, quando ele acabou sendo esse emissário do petismo ali para ter algum tipo de tentativa, né, de ter vasos comunicantes com o Faria Lima, com o empresariado. Então ele chega com esse respaldo do governo, mas ele chega com um momento que o Banco Central está apertando juros, o que favorece ele, porque o grande teste de Galípolo será se ele vai de fato entregar uma gestão técnica ou se ele vai ajudar a criar um ambiente mais leniente com a inflação. O que ele está prometendo é que isso não acontecerá. Neste momento, a postura do Banco Central recente o favorece nessa argumentação. Hoje o presidente Lula mandou aquele recado, né? Disse que espera que os juros baixem. Claro que não foi uma coincidência ele fazer esse comentário justamente no mesmo momento em que o Galípolo estava sendo sabatinado, né? Enfim, estava rolando a votação, mas acho que ficou tudo ali dentro do campo republicano, digamos assim, né? Não foi exatamente uma pressão. Não tem como ele fazer isso publicamente logo de cara, né, Carol? Você tem toda a razão. Tem ali, fez só uma pincelada, né? Também não pode esquecer que ele pedia esse tipo de pauta. O que, na verdade, me parece que não deixa todo mundo lembrar que Gabriel Galípolo ainda terá de se provar à frente do cargo, é que ontem, por exemplo, Lula, antes da ida de Gabriel Galípolo à residência oficial da presidência do Senado para tratar com o Rodrigo Pacheco, ele fez essa conversa ontem, Galípolo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com o presidente Lula ali por quase 2 horas, o que reforça ainda mais essa não só sintonia, mas essa proximidade. E aí, hoje eu estava até conversando com um integrante do Ministério da Fazenda, e lá no Ministério da Fazenda são todos muito elogiosos a Galípolo, né? Porque no tempo que ele ficou ali como número 2 de Haddad, ficaram até boa parte dos secretários bastante amigos, mas ele fazia essa ponderação. O ano que vem é um ano em que Galípolo assume o Banco Central, vindo de poucos meses, né, de aperto na taxa de juros, que é o que a gente está vivendo agora, mas logo depois a gente tem que pensar que a pressão ou os olhos do Palácio do Planalto para o Banco Central vão ser distintos, porque a gente vai começar a ter aquela tensão pré-2026. Esse tipo de cobrança, e aí eu não estou falando nem da cobrança que necessariamente vai vir de alas do Partido dos Trabalhadores. Galípolo tem uma sintonia muito grande com o governo, mas ele não vem dos quadros do PT, né? É diferente, a gente está falando de um outro perfil de quadro ali, mas vai existir, é claro, uma percepção crescente e é difícil fazer essa projeção porque a gente tem que ver o quanto a economia vai ajudá-lo. Se a gente tiver um ambiente em que o BC possa tomar decisões técnicas para derrubar a taxa de juros, aí ele vai ter uma vida fácil. E se o contexto for outro? Me parece que apesar deste passeio muito bem delineado por Vera quando abriu nossa conversa, né, uma votação muito tranquila, esses acenos vindo até de quem poderia tentar fustigá-lo, que é o pessoal da direita, do bolsonarismo, Gabriel Galípolo vai ter de se provar. Porque quando está tudo muito bem, está tudo muito bem. Agora eu quero ver como é que essa economia trouxer percalços para decisões do Banco Central. Agora, só para a gente fechar. Para a gente fechar, Rê, além dessa questão dos juros, né, e portanto da persecução da meta de inflação, tem alguns outros temas aí na seara do BC que vão ganhar corpo. A pretendida aí autonomia administrativa, financeira da autoridade monetária, e tem a discussão sobre as bets que foi levantada, a bola foi levantada pelo Banco Central, agora está em todo lugar, você mesma falou da CPI, o governo também tentando o que fazer.
provavelmente tem algo que o BC vai entrar também ali subsidiariamente, pelo menos, para tentar conter essa avalanche de endividamento por bets. Isso tudo está no radar aí do Galípolo? Sim, o Banco Central vai ser instado a atuar e por provocação até do Ministério da Fazenda, que já declarou que quer uma parceria com o Banco Central nesse sentido. Não me parece aqui um vespeiro para o Galípolo, porque não é responsabilidade dele, né? Então, tudo que ele entregar a mais está na conta dele, que ótimo, o BC tá contribuindo, né? Essa é uma conta aí que está no colo do ministro Fernando Haddad. Mas e me parece que nesse aspecto a coisa vai andar. Porque o BC tem como ajudar nesse monitoramento, na verdade não no monitoramento, tem como ajudar nessa asfixia da atividade ilegal. Do ponto de vista da questão da autonomia do Banco Central, e aí eu vejo como um potencial problema, porque as carreiras do Banco Central e os servidores do Banco Central são muito bem articulados e eles, de tempos em tempos, impõem uma pressão muito grande a quem está no comando do Banco Central, seja por advogar por mais recursos, por reestruturação, por aumento salarial, seja por defender ali o que eles entendem que são interesses da classe. Então, é um debate que não me parece difícil de ser conduzido no Congresso Nacional, mas tende a combinar não só com os ânimos do governo, mas também com o que vem de pressão dentro do Banco Central. Esse não é um papel residual que o comandante da autoridade monetária tem de exercer. Muito obrigada por hoje. Renata Agostini aqui ajudando a gente a ler essa aprovação de Gabriel Galípolo e agora vamos ver o que vem nessa nova presidência. Obrigada, até terça-feira, até quinta-feira, hoje é terça-feira, estou aqui perdida já no calendário, querendo que a semana acabe. Até quinta-feira, Renata. Até lá, meninas, um beijo aos ouvintes. Beijo. É isso, Carol. Ficamos por aqui, né, minha amiga? Ficamos por aqui, já estouramos levemente o tempo, mas tem música hoje, ainda assim, porque tem aniversariante hoje, importante, libriano, não sabia, não lembrava ou não sabia que ele era libriano. Bruno Mars, que resolveu morar aqui em São Paulo, tá fazendo uma série de shows, vai conhecendo votar no bares. segundo turno, acho que vai tirar o título. Eu acho que já dá para votar, já pode votar, já fica por aqui. Se ele ficar, minha vida acabou, porque o meu filho vai querer, provavelmente, que ele more na nossa casa, talvez. Então, já desejando parabéns para o Bruno Mars, desejando que não chova amanhã. Me despeço por hoje, digo que amanhã não virei, pois estarei nessa jornada rumo ao Bruninho. E é isso, até quinta-feira, Carol Moran. Beijo, Vera, bom show, hein? Obrigada.